Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Qual é a diferença dos alimentos e das bebidas light, diet ou zero? Eu, sinceramente, já não sei mais responder essa questão e por isso nós trouxemos para o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, muito obrigada por atender o Simples Assim. É um assunto que não é novidade. Há quantos anos, não é, que já existem alimentos que são denominados light, diet e mais recentemente o zero, mas ainda causam muitas dúvidas e muitas controvérsias. Vamos lá, o que é que tem de diferente? Não, na verdade é até um desafio para a gente explicar, porque um produto light é até simples a gente dizer, light, poucas calorias. Um produto diet é um produto que ele não tem um dos componentes que tradicionalmente, que originalmente tem o produto alimentício correspondente. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um chocolate, se ele for diet, esse diet ele pode não ter açúcar, ele pode não ter o sódio, ele pode não ter cálcio, ele pode não ter algum componente que originalmente o outro tem. Isso é diet. Lógico que a gente associa sempre ao diet ao açúcar. Isso. Mas na verdade não é necessariamente o açúcar. Só o açúcar. Bom, no caso do light é até simples porque você diz, bom, light, poucas calorias. E é verdade. É um produto que ele tem que ter no máximo em torno de 25% das calorias que originalmente o outro produto tem. Então, essa seria, quer dizer, uma explicação simples. Agora, se a gente for dar exemplos, é lógico que fica até mais simples. Eu dei exemplo do chocolate. O chocolate diet, ele não tem açúcar. Mas, em compensação, ele tem um pouquinho mais de gordura para dar consistência. Então, ele é diet, mas ele não é light. Ou seja, o teor calórico é relativamente semelhante. Neste caso, ele atenderia à demanda de um diabético que não pode ingerir açúcar, mas não de quem procura emagrecer, porque ele tem mais gordura. Exatamente. Entendi. Então, ele é ótimo para as pessoas diabéticas. Maravilhoso. Agora, vamos dar um outro exemplo que talvez seja o do nosso dia a dia, que é o refrigerante. O refrigerante diet é aquele que não tem um dos componentes que tradicionalmente, que originalmente os refrigerantes têm. Por exemplo, o açúcar. Então, o refrigerante diet, ele não tem açúcar. E o light? Mas e o light? Ele tem poucas calorias. Sim, mas ele não tem açúcar também. Nada de açúcar. E o zero? Ele também tem poucas calorias, mas ele também não tem açúcar. Mas por que aconteceu isso? Porque o refrigerante diet, eles fizeram com um tipo de adoçante que inicialmente não ficou tão gostoso. Trocaram para o light, que é um blend, uma mistura de adoçantes, de edulcorantes, que por sua vez deu um sabor mais agradável. Mas mesmo assim, ainda houve reclamações. Eles fizeram um outro blend, que aí sim ficou gostoso, que é o refrigerante zero. Blend do quê? De adoçantes artificiais. Aspartame, sacarina, ciclamato, acessulfame K, e etc, etc. Então eu quero com isso dizer que os pacientes têm que ter sempre em mente olhar a rotulagem. O rótulo, a rotulagem nutricional, ela é fundamental
para dizer, bom, esse produto, ele tem muito ou tem poucas calorias? Por quê? Porque às vezes esse produto, para um paciente que é diabético, ele é interessante, ainda mais se ele for diabético obeso. Opa, diabético obeso é diet, que não tem o açúcar e ainda tem poucas calorias. Tá. Então, o rótulo, a rotulagem, ela é fundamental para que você tenha efetivamente essa diferenciação. Para saber aquilo que eu devo consumir. O que deve consumir. Por quê? Desculpe. Não, eu estou dizendo isso porque, às vezes, eu dou sempre exemplo do chocolate, existe essa diferença básica. Se o paciente, chocolate diet, opa, ele não tem açúcar, ótimo para diabéticos, para pré-diabéticos, mas e quanto à quantidade de calorias? Bem, aí já não é exatamente aquilo que a pessoa eventualmente estava pensando em ingerir, porque ele viu que é diet e diz, opa, tem poucas calorias e não é sempre assim. É um erro que muitas pessoas cometem, às vezes, com aquelas barrinhas de cereais, que a gente acha que está na vantagem de comer aquilo, não é não, doutor Durval? Também. E nas barrinhas de cereais, é importante a pessoa ver, tem barrinha de cereal e de proteína. Se eu tiver que escolher em termos de saciedade, eu vou na barrinha de proteínas. E na de calorias. E com relação às calorias, você tem que ver o rótulo. Né? O que diz lá no meu Exato, rótulo? ele é diet, ele é light, né? Porque caso contrário, a gente às vezes acha que está ingerindo alguma coisa que é benéfica e para aquele quadro clínico não é. Doutor Durval, muita gente critica as bebidas light, dizendo diet, light ou zero, que há um excesso de sódio nessas bebidas e que fariam mal, por exemplo, para os rins. Esse é o grande problema, que às vezes a versão do fato é mais forte que o fato. A quantidade que existe de sódio no refrigerante é muito pequena, é muito aquém do que nós normalmente ingerimos. Quanto de sódio, quanto de sal nós podemos ingerir? Mais 2,4 gramas por dia. Então, se você for ver o rótulo, você vai ver que em cada 100 ml tem uma quantidade mínima de sódio. E você vai ver que isso não é algo exponencial. É muito, muito menos do que você pegar o saleiro e jogar sal na sua salada. É muito, muito, muito menor. Mas às vezes a versão do fato, ela fica mais forte cientificamente que o fato. E a gente passa a acreditar, quando não é verdade. Então, o que muitas vezes as pessoas cometem o erro é que elas tomam muito refrigerante. Exato. E aí elas expandem a quantidade do que elas ingeriram de sal, por exemplo. É sempre bom lembrar que mais ou menos um copo de refrigerante tem 80 calorias. Ainda que seja zero, doutor? Não. O refrigerante normal. Tá. O refrigerante diet, light, zero, praticamente não tem calorias, no máximo 1, 2 calorias. Por isso, lógico que quem está fazendo uma dieta para reduzir seu peso corporal, quem está preocupado também com seu diabetes, lógico que tem que ser esses produtos que não têm açúcar e, portanto, produtos também preferencialmente com poucas calorias. O refrigerante, ele abrange tudo isso. Quer dizer, é como se ele fosse diet, light e zero. Tem poucas calorias e não tem açúcar. Muitíssimo obrigada, doutor Durval. Eu que agradeço e sempre à disposição. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda, educando com carinho.